Fala pessoal, aqui é o Breno do canal Fora da Bula, passando rapidinho aqui para deixar alguns lembretes com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, a gente fica muito feliz com cada uma das inscrições de vocês. Ative o sininho de notificações aqui do lado para o YouTube sempre avisar e sempre lembrar vocês de futuros vídeos que a gente vai postar. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo, a gente fica muito feliz de bater esse papo, de responder vocês no comentário, é muito legal esse feedback de vocês. Compartilhem esse vídeo com quem você acha que vão se interessar pelo tema e bora lá pro nosso vídeo. Tamo junto. Fala pessoal, eu sou o Breno. E aí galera, eu sou o Matheus. Nós somos os fundadores do Fora da Bula e estamos aqui pro terceiro episódio da nossa série. Nesse ponto, a gente já aprendeu como nos inserimos no mercado de trabalho, já aprendemos sobre os regimes de contratação e os regimes de pessoa física e jurídica, e agora vamos pro terceiro episódio sobre como montar o consultório médico e o que é o consultório médico, né? Rafa, obrigado pela presença de novo aqui, tá? Estou muito feliz que a gente pode bater esse papo com vocês. Muito bem, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Então, hoje falaremos sobre o consultório médico. Não tanto para o médico recém-formado, mas eu acho importante que a gente fale um pouco sobre ele para no momento em que a gente for abrir, principalmente os residentes que estão terminando, ingressando aí no mercado de trabalho, na especialidade, por que tê-lo, né? O consultório médico. O consultório médico, por que a gente tem ele? Porque é um lugar onde a gente tem a nossa própria autonomia, né? Sim. A gente tem a nossa própria autonomia nas escolhas, inclusive do tipo de pessoa que vai trabalhar com você. Você não é obrigado a trabalhar com aquela pessoa que você não sente à vontade, então você seleciona com quem você quer trabalhar, né? Lá no consultório, para ele dar certo, o sucesso ele depende única e exclusivamente de você. E não só dar certo em relação à qualidade, a tua expertise, ao teu conhecimento técnico, mas também de você ter um bom planejamento financeiro e tributário. Tudo isso que nós falamos até agora é importante você ter em mente na abertura de um consultório, né? Exatamente isso como a gente disse, a gente vai transitar entre aquelas duas esferas quando a gente vai abrir o consultório. A gente vai ter a prestação de serviço como pessoa física, jurídica, e é importante que a gente elabore um livro caixa. Lembra que a gente falou no planejamento tributário que quanto mais a gente fizer o nosso livro caixa e a gente colocar as nossas despesas para o exercício da nossa profissão, melhor vai ser para a gente diminuir essa tributação, né? Também a gente, como eu disse para vocês, lá na tributação, quando você vai registrar uma funcionária, seja da limpeza, seja secretária, é importante que você faça isso na pessoa física, porque isso também vai para o seu livro caixa, né? E como a gente abre, né, o consultório? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente um plano de negócios, né? Nesse momento eu queria fazer uma pausa para a gente falar sobre o plano de negócio, né? A gente precisa identificar qual é o seu negócio, tá? O que você pretende com aquele consultório, né? E quando eu vou falar sobre o plano de negócio, eu trago um exemplo muito conhecido, que é o McDonald's e o Burger King. Sim. Quando a gente pensa em McDonald's e Burger King, o que vocês pensam? O que vem na cabeça de vocês? Lanche. Fast food. São dois fast foods, né, que vendem lanches. O negócio deles é vender hambúrguer? Teoricamente sim, né? Sim. No geral. A gente diz que o Burger King, o negócio dele é a venda de hambúrgueres. Mas o McDonald's não. O McDonald's, se você for ver a história do McDonald's, ele é um negócio imobiliário. Ele vende as franquias, ele vende os terrenos, ele vende o negócio. Sim. Né? Então, o McDonald's, ele não tem aquela preocupação lá na lanchonete que ele vendeu, de quantos funcionários tem, quantos hambúrgueres eles venderam, se tem gestantes que saíram de licença maternidade. Ele sabe que no fim do mês ele vai receber, independente da produção, da venda de lanches e do faturamento daquela loja, ele vai receber o valor dele, diferentemente do Burger King, tá? Então, por que eu falo um pouco sobre isso? Porque quando eu já fui abordado por alguns alunos de turmas anteriores, né, que vieram falar comigo, Rafa, gostaria de montar um negócio, um consultório, uma clínica de consultórios, que também não deixa de ser um negócio imobiliário. Então, quando você vai planejar isso, você precisa pensar o que você quer. De ter um consultório onde você vai exercer
e vender a sua arte, ou você vai construir esse consultório com outro fim, no caso, um negócio imobiliário. Então, antes dessa decisão de abrir, você precisa fazer esse planejamento, né? Planejamento é tudo, né? Eu tenho uma dúvida, Rafa. Agora, pessoal, de você, como é que foi para você? A partir de que momento na sua carreira que você falou, não, agora está na hora de abrir um consultório? Assim, teve algum momento que você pensou que você não precisava do consultório? Quando que você acha que é o momento ideal? Assim? Eu acho que quando a gente termina a residência, a gente ainda não tem um nome estabelecido. Então, assim, abrir um consultório, você pode. Normalmente você vai atender em alguma clínica, algum ambulatório ligado a algum convênio, porque isso pode acontecer. Então, por exemplo, na ginecologia, na obstetrícia, você pode ir atender em ambulatórios ou de alugar períodos de sala em algumas clínicas, que o negócio é ao imobiliário, né? Você aluga e você tem a clientela da clínica, né? No meu caso, o que eu fiz? Eu, tão logo terminei a residência em ginecologia e obstetrícia, acabei entrando num grande grupo aqui da cidade e a minha primeira ação foi no pronto-socorro de convênios. E ali o público começou a me conhecer e quando eu percebi que tinha muita gente que me queria como médico, falei, agora esse é o momento de eu abrir meu próprio consultório. Né? Em termos de tempo, quantos anos? Qual foi o tempo que isso demorou, tipo, de começar até tu abrir teu consultório? De 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. É interessante você pegou num ponto, né? Porque assim, você precisa ter uma gestão de captação de paciente. Sim. Não importa você abrir um consultório maravilhoso se você não consegue atrair o paciente até você. No seu caso, você tinha muito contato com o pessoal do PS, né? Você chegava, pegava gestantes, as pessoas que faziam consulta de ginecologia e você encaminhava essas pessoas pro seu consultório. Não, você não precisa nem encaminhar. A paciente te conhece e ela te procura. Essa é uma estratégia. Né? Ela começa a te procurar hoje, Google, Instagram, redes sociais. Sim. Então tá muito fácil elas te acharem, né? Que até não era um termo de compromisso que a gente assume no pronto-socorro, de que a gente não faz propaganda da gente. Nossa propaganda é o nosso trabalho. Então, assim, se você atendeu bem aquela paciente, se você mostrou e ela ficou feliz com o seu atendimento, então muito provavelmente ela vai te procurar, né? Por isso que é importante que a gente escolha muito bem a nossa especialidade. Porque se você faz bem, se você gosta, o paciente vai reconhecer e ele vai te procurar. Né? Mas você também, eu comecei no pronto-socorro, mas muitas pessoas começam em ambulatórios. Né? Tem muitos convênios que tem ambulatórios, você pode começar a atender. E aí o público vai te procurando. Hoje em dia é interessante, né? Porque essa relação mudou um pouco com o advento das redes sociais, né? Sim. Hoje você consegue se posicionar como especialista em determinada área durante a residência até. Tem muito médico que está já abrindo um consultório, tá? Aluga uma sala e fica um tempo, ele se posiciona na rede social como especialista naquela área, médico residente, ele consegue captar um volume de paciente satisfatório para você conseguir abrir um consultório, justificar um espaço físico para você. Né? Sim, você tocou num ponto chave aí nesse momento, né? Hoje, naquele momento que nós estamos falando de uma década atrás, para eu me posicionar, eu precisei estar no local onde o público vinha. Exato. Que era num pronto-socorro de um hospital de alto volume de ginecologia e obstetrícia. Hoje, você não precisa disso. Exato. Hoje, você vai para a rede social e você começa a veicular informação. Saiba sempre que o que você vai veicular, você precisa estar embasado e certificado de que aquilo está validado e está correto, porque você acaba sendo um influenciador. Né? Então você pode propagar algo errado. Então, hoje em dia, com a advento da rede social, você consegue né, se colocar, se lançar no mercado de trabalho. Principalmente hoje a gente percebe, principalmente com a pandemia que teve agora, muita coisa que era para daqui 5, 10 anos veio para agora, veio o advento de ser agora, principalmente mídias sociais, toda a telemedicina, que acho que influi isso aqui também no consultório, de como a gente está implementando. Eu acho que esse meio de tu estar exposto, da tua captação acabou mudando, tipo, a captação de pacientes acabou mudando também, né? Mantém método tradicional, ainda tem que se manter, claro, pela qualidade de atendimento, por isso, porque não adianta tu captar o paciente ali no teu consultório e tu não dá
a qualidade, mas houve uma mistura hoje entre o método tradicional, do PS e essas mídias, né? Sim. Com certeza. Uhum. A mídia tem que tomar muito cuidado. Tanto que hoje existem até cursos de como você poder fazer a sua publicidade em rede social. Existem empresas que trabalham para isso. Fortunas. Fortunas. Uhum. Eu já tenho, acho que umas 3, 4 empresas vieram atrás de mim se eu queria fazer algo nesse perfil, né? E é interessante porque assim, depende, claro, é importante para todos, mas depende da especialidade que você escolhe, né? Que assim, dependendo, se você fizer medicina de emergência, às vezes nem compensa, né? Mas, por exemplo, o cirurgião plástico é inviável hoje, assim, na maioria dos casos, o cirurgião plástico não se posicionar na rede social. Porque é ali que está a galera que ele quer vender, o mercado dele é ali, né? Então a captação dele vai acabar sendo por aí. E aí que a gente bate nessa tecla, a gente fala um pouquinho que dê atenção à sua rede social. Você não precisa se posicionar como especialista tal, você é estudante, você não precisa ser nem o especialista, né? você não. Mas assim, dê atenção, porque saiba que aquela ferramenta vai te servir muito no futuro. Então assim, não negligencie essa parte, né? Isso é algo muito importante, assim, que eu comecei a pensar nesse ano. E na verdade acho que a maioria das pessoas, né? Porque veio a pandemia, a gente começou a ver que estava realmente funcionando, como o Vani falou. Mas dê essa atenção, acho que é uma dica fundamental aqui. Com certeza. E dentro desse mundo das mídias sociais, né, você acaba angariando muitos públicos. E uma das estratégias na abertura do consultório é a gente escolher nosso público-alvo. Com certeza. Que tipo de público que você quer? Você quer já diretamente um público particular? Você quer estar ligado a algum convênio? A gente sabe que hoje um consultório da forma tradicional, de você abri-lo, você muitas vezes vai ter que se filiar a alguns convênios para você conseguir fazer o volume, né? Para depois você conseguir ter a parte particular, porque hoje em dia muitas pessoas têm convênio. Então assim, o teu público particular vai demorar um pouco para chegar, né? Então você precisa escolher o público que você vai atender e também saber localizar onde vai estar o seu consultório, né? Se você quer uma região mais periférica da cidade, você vai ter um outro tipo de público. Se você quer uma região mais central, você precisa estar bem localizado, um local de fácil acesso, para que as pessoas venham. Porque é uma das grandes queixas para o paciente. Nossa, mas é ruim de estacionar aqui, até mesmo para o público mais carente. Tem que ter as linhas de ônibus. Você tem que estar antenado, porque você não vai ter só paciente com alto padrão. Você vai ter paciente de várias faixas socioeconômicas, né? Você precisa ter uma estrutura, um local bem organizado, limpo e aconchegante, tá? Precisa de uma recepção, os pré-requisitos, né, para o consultório. Uma recepção, uma copa, WC, uma sala de consulta e uma sala de exame, tá? Uma secretária você vai precisar ter, tá? Você precisa de ter, porque você não consegue abraçar tudo, tá? Você precisa ter alguém também de confiança ao seu lado para te ajudar. Assim como o contador do episódio passado. Sim, o contador do episódio. Eu falei que apareceram 2 pessoas fundamentais na minha vida, que é o meu contador e a minha secretária. A minha secretária faz parte do meu negócio. Ela tem uma filosofia: se você está bem, eu vou estar bem, então a gente segue junto. Sim. Né? Limpeza você pode ter alguém que vá fazer também. Agora, uma coisa muito importante, gente, que eu falo, quando eu ministro essa aula para um público de médicos, a gente pergunta: quem tem máquina de cartão de crédito no consultório? Quase ninguém. E aí eu falo para vocês: quem anda com dinheiro hoje? Quase ninguém. Ninguém. Quem tem cartão de crédito? Todo mundo. Quase todo mundo. Então, você tendo uma maquininha de cartão de crédito ali, você pode utilizá-la e passar o cartão. Você não vai deixar de ganhar aquela consulta. Sim. Né? Você pode oferecer um serviço e o paciente está ali, você tem a facilidade de parcelar. Né? A gente tem que sempre estar antenado no momento financeiro que a gente está vivendo. E o cartão de crédito ele vem ajudar muito. Você não deixa de ganhar. Né? Então é muito importante a gente ter isso também no consultório. A gente vê, inclusive em praias, a gente vai em praias, até o pessoal que vende
em barraquinha de praia que está passando com maquininha de cartão de crédito. Então por que no consultório médico a gente não vai ter? Né? E aqui eu acho mais importante, pessoal, aqui que começa a nossa história. A história deles comigo. Foi essa pergunta que eu fiz naquele dia no centro obstétrico, que eles vieram conversar comigo sobre isso e eu perguntei para eles. Eu vou fazer a cesárea e eu vou lançar uma pergunta e eu não quero que vocês entrem no Google para perguntar, para pesquisar. E eu vou lançar essa pergunta para vocês, tá? Você é médico formado, especialista, o que você vende? Qual que é o teu produto? Né? Galera, pausa esse vídeo agora, dá uns 10 segundos, pense nessa resposta, deixe nos comentários, mandem para nós o que vocês acham que é o seu produto. Que agora a gente continua no vídeo, o Rafa agora vai explicar qual que é o nosso produto. E é interessante, porque quando vocês descobriram, vocês passaram a olhar de uma outra forma. Mais de blog total. Foi a nossa virada de chave. Foi a nossa virada de chave aqui na página, a forma total como a gente lidava e pensava durante isso. Quando a gente bate esse tema de qual é o produto, por exemplo, nas minhas aulas para médicos formados, e eu sou ginecologista, obstetra, e a gente escuta isso. Eu vendo saúde da mulher, eu vendo conhecimento em ginecologia e obstetrícia, eu vendo parto, eu vendo cirurgia. Não é esse o foco, não é esse o nosso produto. O nosso produto é o nosso tempo. É o nosso tempo. Para e pensa. Quanto vale o seu tempo? Ixi, R$20. É mais ou menos isso, o cálculo que a gente faz. R$20, né? Por aí. Então, é importante a gente saber, e quando a gente pergunta isso para um médico formado, quanto você ganha por hora? Quanto você vale por hora? Sim. Qual é o valor do teu trabalho por hora? Quanto vale o teu tempo? Quanto vale uma hora do teu dia? Isso. Né? Isso é importante que a gente tenha em mente, por quê? Porque em cima disso a gente consegue avaliar. Por exemplo, vamos pensar que eu tenho 1 hora de consultório. Sim. Vale mais eu ficar 1 hora do meu consultório, que eu só vou atender consultas, Sim. ou vale a pena eu ficar 1 hora operando? Que não é só 1 hora operando, que eu tenho que internar a paciente, colocar a paciente em sala, anestesiar, operar, depois no dia seguinte passar a visita e assim sucessivamente. Ou vale mais a pena eu ficar sentado aqui no consultório? O que é mais trabalhoso? Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a fazer escolhas na nossa carreira, na nossa atuação profissional. E aí a gente consegue fazer um planejamento financeiro. Tá? A gente consegue aumentar o nosso rendimento naquela hora de trabalho. Tá? E fazer escolhas melhores também. E fazer escolhas melhores. Então, hoje, em média, quanto vale a hora de trabalho, 1 hora de consultório? Né? O que a gente vê? Que, em média, os médicos atendem 3 consultas por hora. Alguns 4, mas, em média, vamos pensar em 20 minutos por consulta, a gente tem 3 consultas por hora. Então, 1 hora de trabalho de um médico no consultório é igual a 3 consultas. Então, o valor daquela hora são 3 consultas. Sim. Né? E esse conceito de valor por hora é o que a gente chama de ticket médio. Tá? Então, dentro do nosso consultório, se a gente começar a entender e angariar valores dentro dessa nossa hora de trabalho, a gente vai conseguir aumentar isso. Vamos supor, uma paciente que a gente operou. Sim. Vamos pegar uma paciente de cirurgia geral, para não ficar só falando de ginecologia e obstetrícia. Você operou aquela paciente. 7 a 10 dias ela vai voltar no seu consultório para tirar o ponto, para uma avaliada. Se você atendeu ela e tirou o ponto, você sabia que, por exemplo, se você atendeu isso pelo convênio, você sabe que tem no convênio um rolzinho de retirada de pontos? Então você atendeu 3 consultas, mais uma retirada de pontos.
O médico, muitas vezes, ele não sabe cobrar aquilo que é de direito. Então, nesse conceito, você consegue. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre tabelações, de tabelas de procedimentos médicos. Sim. É importante que vocês saibam quais são os procedimentos que estão dentro do rol da especialidade de vocês, justamente para você saber valorizar isso. Agora vamos falar um pouquinho disso dentro da minha área, algo que eu entendi quando eu montei essa aula, tá? No meu consultório, eu sou ginecologista e obstetra. E eu acho muito legal falar sobre isso, porque vocês sabem que hoje em dia os métodos de longa duração reversível na anticoncepção estão super em alta, né? E há um certo mito dentro da população de ginecologistas de que não vale a pena colocar o DIU pelo convênio, né? E eu vou mostrar para vocês que vale a pena. Que vale a pena. Vamos supor que naquela minha hora de trabalho que eu atendi 3 consultas, eu recebi por 3 consultas. Sim. Então a minha hora tinha um valor de 3 consultas. Mas se nessa mesma hora de trabalho que eu tenho, eu fizer uma inserção de um DIU Já pelo convênio, Mais. eu estou agregando valor à minha hora de trabalho. Sim. Mudou alguma coisa na minha vida em colocar um DIU e atender 3 consultas? Não. Um tempo ao mesmo. E na minha hora de trabalho eu atendi 3 consultas e fiz uma inserção de DIU. Só com isso eu aumentei 3 vezes o meu ticket médio de faturamento. Eu trabalhei a mesma 1 hora, porém eu ganhei 3 vezes mais. Isso está lá. Aí eu pergunto, vale a pena colocar o DIU? Com certeza. Vai. E muitas vezes, dentro desse questionamento, quando a gente está falando para o especialista, para o médico de consultório, para o ginecologista, ele sabe que tem um código para a inserção do DIU. Só que ele não sabe que ele tem uma taxa de sala, que ele pode cobrar do convênio essa taxa de sala. E normalmente o teu custo, eu consegui levantar esse custo de você colocar um DIU pelo convênio, o teu gasto de sala é muito menor do que o convênio te paga na taxa de sala. Então aqui, teoricamente, você atendeu 3 consultas, ganhou 3 consultas, ganhou uma inserção e uma taxa de sala, mesmo descontando o teu gasto. E você tem um diferencial que você são poucos que colocam pelo convênio. As pessoas querem usar o convênio. Você paga fortuna de um convênio e nunca usa. Tem uma oportunidade, tem um médico que faz isso, é óbvio que ele vai procurar por você. Capta mais pacientes ainda, né? Você Acaba capta trazendo mais pacientes. E quanto mais pacientes você tem, maior o teu faturamento, maior a sua expertise naquele assunto. Vou colocar, com certeza. Tu provém uma acessibilidade para eles ao seu consultório, mas também tu promove um grande avanço para você de conhecimento. Quanto maior seu N, mais conhecimento você tem sobre o assunto, né? Tá aí o meu trabalho, que surge depois desse entendimento com a empresa que eu Trabalho, né? trabalho. Sim. Isso é legal, porque assim, você está falando um exemplo pontual da ginecologia e obstetrícia, né? Mas isso você pode usar em qualquer outra área, né? Daí que tá, procure saber mais a fundo da área que você vai querer, né? Então, por exemplo, por isso que é importante. Ou quem quiser fazer ginecologia e obstetrícia já sabe que, assim, isso é um dos meios de faturamento que dá para fazer, né? Agora, você não sabe quantos infinitos tem em outras especialidades, né? Por isso que é bom você conhecer especialistas das áreas, você ir acompanhar, você ver como é que é o dia a dia, porque você consegue aplicar esses conhecimentos, que é do case do Rafa, o case do Dr. Rafa, que é esse aí, em outras áreas também da medicina, né? Sim. Isso é totalmente aplicável. Você é como a questão da tributação. Você Exato. não está fazendo nada ilegal. Você está fazendo algo legal, você não está onerando o paciente e você está aumentando o seu ticket médio. Agora imagina se você faz isso um dia inteiro, aí você coloca na ponta, vale a pena eu Dar um ir plantão, né? dar um plantão? Aí que tá. Se você tem seu público. Planejamento estratégico, gente. Planejamento. Eu me vejo fazendo isso, dando plantão aos 50 anos? Ou eu me vejo colocando DIU aos 50 anos de idade? Quanto vale sua hora de acordar e ir no hospital resolver uma E a comunicação. Exatamente. É uma coisa... Quando você está no gás do recém-formado, você não acaba não pensando nisso. Não pensa.
E é um negócio que você não consegue correr atrás depois. Você vai querer a complicação. Você quer a dor de cabeça. Quando você é Você quer a recém-formado. bucha, né? Você quer a Sente bucha, você isso. quer aquela adrenalina. Chega um determinado momento depois que você quer ficar um pouco, tira o pé. Não, Tá mas vendo isso como acontece. que é? Todo esse planejamento faz com que você comece a mudar? Sim. Aquela questão de você correr atrás do dinheiro naquele primeiro momento, depois acabar utilizando o seu tempo de uma forma agregando valor ao teu trabalho e você fazendo de certa forma o dinheiro trabalhar. Sim. Na cidade, poucos colocam DIU pelo convênio. Uhum. Eu coloco e eu tenho um grande case de pacientes, um N muito grande. Uhum. Isso me traz conhecimento Segurança. e expertise, segurança. Né? Muito bem, então acho que é importante que vocês tenham isso em mente. Lógico, não é para agora, para o médico recém-formado, mas como eu digo, eu sempre disse, inclusive nas minhas aulas, eu gosto de sensibilizar o ouvido de vocês com algumas informações que, num determinado momento, vocês vão aprender, Sim. que vocês vão escutar, né? E para finalizar essa questão do consultório e para finalizar essas primeiras 3 aulas, eu acho que é importantíssimo, gente. A gente está batendo aqui nessa tecla de gerenciamento. Não só vocês fazem o gerenciamento do planejamento dos estudos de vocês, de quanto tempo vocês vão se dedicar, estratégias para que vocês consigam assimilar melhor o conteúdo das matérias para a prova, tudo. Mas na vida profissional é muito parecido, né? É importante que a gente gerencie a nossa carreira. É importante que a gente não pare naquela receita formada de que o consultório tem que ser assim, assim, assado, né? É que nem, por exemplo, novamente citando a minha especialidade, porque é algo que eu vivo, é que nem a receita de anticoncepcional. Exato. Quem disse que a pílula anticoncepcional é o melhor para paciente? Mas aquele conceito foi posto, Plantado, né? inclusive pelos próprios laboratórios, na cabeça do ginecologista. Então, muitos têm algum certo preconceito e uma resistência na aceitação desses novos métodos, Sim. que é o mais efetivo, é o mais eficaz, e dentro do nosso juramento de Hipócrates, que vocês farão daqui a um ano, né? Exatamente daqui a um ano, vocês têm que oferecer aquilo de melhor, o mais adequado que existe de melhor para o paciente. Com certeza. Né? Então, sempre ter isso em mente, sempre evoluir, sempre gerenciar, sempre planejar, né, a carreira de vocês. Em todos os momentos, o tempo inteiro eu gerencio e planejo a minha carreira. Né? Com certeza, acho que nesses meus anos de formado já passaram 1000 coisas na minha cabeça e hoje, se eu parar para pensar, eu já tenho um outro enfoque que eu quero me ver aos 50 anos. Né? A gente precisa ter essa noção de aumentar o rendimento do nosso trabalho, da nossa hora, do nosso ticket médio, fazendo isso de forma correta, de forma legal. Está ali, é só você saber, estude as tabelas, Exato. veja o que Corra compete, os códigos que você pode. Você não vai estar fazendo nada ilegal, nada irregular. Aumente o seu ticket médio, né? E com isso, de forma geral, a gente aumenta o nosso rendimento e a gente já falou um pouco da contabilidade diminuindo a nossa tributação. E eu tenho um negócio muito legal, que é assim, a partir do momento que você faz o dinheiro trabalhar para você, você não precisa trabalhar mais por ele. Então, se você fica livre para exercer a medicina que você quis exercer quando Sim. você fez o juramento, quando você entrou na faculdade. Olha a diferença de, não, eu vou dar o plantão porque eu quero, do que eu vou aceitar esse plantão porque eu preciso. É diferente. Sim. Até o jeito que você vai tratar o seu paciente vai ser Com diferente. certeza. Indiretamente, você vê Você- ele como mais um... Aham. Você precisa daquele dinheiro urgente, entendeu? Você concluiu algo que realmente você tem toda a razão. Quando a gente passa a ter que parar de correr atrás, Sim. de atender em volume, de fazer tudo em volume, Uhum. você passa a ter mais calma, tranquilidade e você oferece ao seu paciente um atendimento totalmente Padrão ouro, diferenciado, né? padrão ouro. Né? Eu acho que se nós pudéssemos resumir, acho que esses 3 episódios que tivemos até agora, nós estaríamos falando principalmente em 2 palavras, seria planejamento e tempo. Nós temos que planejar o nosso futuro, planejar o nosso tempo, pensar como é o nosso tempo, né? E resumindo tudo isso que a gente teve nessas 2 palavras, eu acho que desde a nossa inserção no mercado ao nosso consultório, nós temos planejamento. Como o Rafa falou,
não sendo mais repetitivo, é aumentar nosso ticket, pagar menos esse imposto dentro da legalidade. E mais uma vez, Rafa, nós queremos te agradecer por esse episódio também. Nós ficamos muito felizes por todas essas dicas que estão nos dando, colocando essa semente para nós no futuro, quando estiver vivenciando, já saber do que estamos tratando. E pessoal, não perca o próximo episódio, que vai ser sobre consultório, sobre tabela, como contratar o convênio. Então, um abração para todo mundo e mais uma vez, obrigado, Rafa. Só uma coisa, pessoal, por favor, sigam nossa página, tá? Pra gente aumentar o engajamento com vocês. Mandem suas dúvidas, a gente fica muito feliz. O intuito dessa página foi justamente a gente poder ter essa conversa com vocês de perto, né? Aproveitar o professor que está aqui, ele pode ajudar a gente também a responder. Com certeza. Então, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado, de verdade. Até mais. Até mais.